Às vezes, é preciso deixar que as pessoas possam amar você. Por que uma garota não pode beijar um garoto? Se ela quiser beijar, ela não pode ir lá e beijar o garoto? O luto é o preço que se paga pelo amor. Não é o que o mundo tem para você, é o que você traz para o mundo. É muito bom ler histórias tristes e se imaginar passando por elas heroicamente, mas não é fácil se estar triste, não? Deve ser difícil perder a pessoa que você ama. Numa fração de segundos a pessoa vai embora e não há nada que você possa fazer para mudar isso e trazê-la de volta. Gente, eu comecei essa aula com algumas frases de uma série que eu estou apaixonado, Whitney Me. Então, tem na Netflix essa série, assistam, é uma série que está me ajudando muito, várias desconstruções, né? Aborda vários temas que passam no século XIX, aborda temas cruciais para a nossa sociedade, né? Racismo, questões sobre sexualidade, preconceito contra os órfãos na época, e a série fala de amor, né? Como uma família pode se rearranjar e se amar. Então, fica a indicação, eu tô realmente apaixonado por essa série, tá? Agora a gente vai falar, voltando aqui para nossa matéria, e me conta se vocês assistirem o que vocês acharam, tá? Nós vamos falar sobre o processo de independência e o primeiro reinado brasileiro. Então agora a gente está caindo aqui para a história do Brasil, né? Na verdade, a gente está indo para a história do Brasil. Quando a gente fala de processo de independência, olha o nome, olha a palavra, processo. Isso já dá a ideia de que não foi algo da noite para o dia. Foi algo que foi se processando, aconteceu gradativamente. E a gente pode remontar lá atrás, alguns acontecimentos vão nos lembrar que o Brasil já vinha reivindicando essa proposta em algumas localidades de independência. A gente pode puxar na memória e lembrar lá daquelas duas revoltas influenciadas por ideias iluministas, né? A Inconfidência Mineira e a Conjuração Baiana. Cada uma com seus estratos sociais diferentes, né? Na baiana mais popular, na mineira mais elitista. E elas tinham em comum, entre outras coisas, um projeto de separação, ou seja, um projeto separatista. Estamos falando, então, de século XVIII, né? 1789, Confidência Mineira, 1798, Conjuração Baiana. Agora, a gente vai, nesse módulo, entrar nas mudanças promovidas aqui no Brasil, a partir especialmente da chegada da Corte Real. A chegada da Corte Real no Brasil, ela tem um papel decisivo no nosso processo de independência. Uma vez que ela promove transformações, especialmente na capital do Brasil naquele momento, que era o Rio de Janeiro, e essas transformações fazem com que o Brasil perca todos os seus ares de metrópole. Vamos relembrar o porquê que o Brasil, que a Corte Real transmigra para cá. Cerca de 10 a 12 mil pessoas transmigram para o Brasil. Foi para curtir uma praia? Foi porque estava enjoado do frio europeu? Foi para conhecer melhor a brasilidade? Nada disso. Eles vieram, vamos lembrar, fugindo de Napoleão. Portugal não adere ao bloqueio continental imposto por Napoleão contra a Inglaterra. Daí, os portugueses assinam os tratados secretos com a Inglaterra, em que há um compromisso mútuo. A Inglaterra escoltaria essa corte portuguesa no caminho para o continente americano e, em contrapartida, teria benefícios comerciais. Prova disso são os tratados de amizade que são assinados, né? Em 1808, os portos são abertos para as nações amigas. Leia-se Inglaterra. O que significa que os portos são abertos? Dar-se fim ao pacto colonial. A ideia de que o Brasil só pode negociar com Portugal cai por terra. Até porque Portugal está ocupado pelas tropas napoleônicas. Mas, além disso, a ratificação dessa abertura dos portos se dá em 1810, com esse tratado de amizade, que, entre outras coisas, o Brasil oficializa essa possibilidade de outras nações fazerem negócios. A Inglaterra ela vai ser a maior beneficiada com esse processo. Em algum momento, lá para 1820, no porto do Rio de Janeiro, se falava mais inglês do que português. Tamanho era o número de comerciantes ingleses que aportavam ali, trazendo mercadorias e comprando matérias-primas brasileiras, né? Esses tratados também vão definir a possibilidade do Brasil produzir manufatura. É revogado um alvará que foi instituído lá em 1785 pela Dona Maria I, que vai ficar conhecida na história como Dona Maria Louca,
que mostra uma falta de conhecimento da medicina psiquiátrica na época, né? Ela provavelmente, pelos sintomas relatados em documentos históricos, sofria de esquizofrenia, que no passado era simplesmente loucura, né? Então, por isso, Dona Maria Louca, mãe de Dom João VI, que é o príncipe regente que foge com a família para cá. Nesses documentos que ela assina em 1785, chamado de Alvará de 1785, foram proibidas as produções manufatureiras no Brasil, que era uma maneira de você reforçar o pacto colonial, né? Uma maneira de impedir que se produzisse aqui para obrigar que se comprasse em Portugal. Agora, com a chegada da Corte Real, Dom João VI também vai possibilitar a produção de manufatura aqui. Ele revoga esse alvará de 1785. Então, percebam, duas coisas já se modificaram. O pacto colonial chega ao fim, uma vez que o Brasil agora pode negociar com outras nações, especialmente com a Inglaterra, né, pelos esses laços que são estabelecidos. E, além disso, agora se pode produzir manufatura aqui. Uma outra demanda importante para o processo de independência econômica, ou tentativa, né, de uma independência econômica brasileira. Então, tô seguindo aqui para a gente não perder o fio da meada, tá? Os tratados, O Brasil passa por diversas transformações importantes também, especialmente o Rio de Janeiro, tá? Mudanças estruturais que vão dar ao Rio de Janeiro, ao Brasil, um ar físico também de metrópole. Por quê? Várias coisas que não tinham na colônia passam a ter aqui no Brasil. Como, por exemplo, ó, na página 290, vocês vão encontrar uma série de transformações criadas a partir da chegada da família real. Geralmente o vestibular pede para vocês trazerem duas inovações com a chegada da família real, quem fizer a segunda fase de UERJ, né? Por exemplo, olha quantas coisas se modificaram a partir da chegada da família real. Foi criada a imprensa real ou imprensa régia, que, entre outras coisas, publicava leis e decretos do governo. Foi criado o Supremo Tribunal, o Tribunal da Relação, o Conselho Militar, o Tesouro Público, Câmara de Comércio, Indústria e Navegação, que eram companhias que existiam em Lisboa, ou seja, eles trouxeram para cá uma estrutura burocrática que lá existia. Foi criado o Banco do Brasil, que emitia papel moeda brasileiro mesmo, né? Foi criado o Teatro Real, inovações culturais, Teatro Real, Arquivo Central, Biblioteca Real, todos fundados em 1810. Foi criada também a Escola de Cirurgia, que era uma escola de medicina, né, no Rio de Janeiro. Academia Militar, Academia de Belas Artes, né, Escola de Belas Artes. Então percebam como houve uma preocupação para a promoção de elementos culturais. Essa corte está vindo para cá. Eles ficariam carentes dessa vida cultural que eles tinham lá em Lisboa. Portugal sempre foi um centro cultural muito importante na Europa, né? E agora era preciso criar aqui uma estrutura para que deixasse minimamente nosso território brasileiro aconchegante para essas pessoas, né? Foi criado também o Observatório Astronômico, a preocupação com a ciência. O Jardim Botânico, que embora algumas pessoas achem que é local para piquenique, não. É local para estudos, e muitos estudos, né? Ih, gente, me fugiu o nome. A Maria Antonieta, esposa de... Maria Antonieta? Acho que depois vocês pesquisem aí, agora deu branco. Não é Maria Antonieta, não. A esposa de Dom João VI, ela era uma botânica, ela era apaixonada, né, por botânica. Então, o Jardim Botânico foi também uma maneira de, intelectualmente, entretê-la, né? E olha a importância que ele tem para desenvolvimento de espécies, né, aqui no nosso território. Foi criado também o Laboratório de Química. Foi também, com a chegada da família real, foram trazidas missões. Após o fim do conflito lá com Napoleão, algumas missões chegaram, como, por exemplo, a mais famosa, a Missão Artística Francesa. Essa missão artística francesa, ela vai ser de extrema importância, porque um cara muito famoso, vocês vão ver em arte, chamado Debré, vem ao Brasil e ele relata o cotidiano da população brasileira, né? Ele mostra as contradições do escravismo, né? As relações, ao mesmo tempo, de proximidade entre ambas Leite, por exemplo, e senhores, e de distanciamento, quando ele, numa foto icônica que vira e mexe, sai no jornal, quando você fala sobre preconceito, de um negro amarrado num tronco levando chibatada, né? Lembro uma capa do Extra que mexeu muito comigo, quando um menino negro lá no Flamengo, adolescente de 14 anos, foi amarrado num poste por playboys brancos, né? E aí na foto colocou assim, ó, 1818,
2014, 2015, mostrando uma comparação, a foto do Debré e a foto desse menino. Isso mostra que há uma perpetuação, infelizmente, né, desse processo de preconceito. E isso se reflete literalmente, né? Não fica só no preconceito, olha, como se fosse pouca coisa, mas não fica apenas na ideia da mentalidade. Isso é colocado em prática, né? A gente, infelizmente, basta pegar os números dos homicídios no Brasil, enfim, das balas perdidas, dos corpos que elas acham, a gente sabe qual é. Então, essas mudanças culturais, mudanças econômicas, como abertura dos portos, revogação do alvará que proibia as manufaturas, criação do Banco do Brasil, da Casa da Moeda, as mudanças culturais e intelectuais, com a Escola de Medicina, com o Jardim Botânico, Teatro Real, Biblioteca Real, Imprensa Régia, tudo isso deu ao Brasil um ar de metrópole. E, externamente falando, Dom João também conseguiu algumas façanhas importantes, como, por exemplo, na Guerra da Cisplatina, ele domina as Guianas e domina a Cisplatina também. Então, ele domina uma possessão francesa e domina uma possessão espanhola. Então, o cara está conseguindo ali aumentar a moral do seu exército, por exemplo, né? Daí, a coisa começa a desandar a partir de 1815. O Congresso de Viena, lembra, após o fim do Império Napoleônico, o Congresso de Viena reestabelece o mapa europeu e também ele vai criar um órgão chamado Santa Aliança, que tinha como objetivo conter revoltas liberais. E também tinha como objetivo garantir a manutenção do absolutismo. E uma das reivindicações que vai vir a partir daí, lá em Portugal, em 1820, acontece a Revolução do Porto. Essa Revolução do Porto, ela exigia a volta da família real para Portugal e, consequentemente, a volta dos privilégios. Que privilégios? Pacto colonial, proibição das manufaturas aqui, né? Essa impossibilidade do Brasil negociar com outros. Obviamente, isso ia desagradar alguns grupos. Desagradava os comerciantes luso-brasileiros, desagradava também os ingleses. Num contexto em que o Brasil já tinha sido elevado, o Brasil não era mais colônia. Em 1815, o Brasil, que era colônia, Portugal metrópole, em 1815 é assinado um tratado em que o Brasil é elevado à condição de Reino Unido a Portugal. Percebam, colônia subalterna a uma metrópole. O Brasil, em 1815, deixa de ser colônia e passa a ser Reino Unido. Está no mesmo nível, sendo que a corte está governando de onde? Do Rio de Janeiro. Então, na verdade, em 1815, o Brasil passa a ganhar uma preponderância ainda maior do que propriamente Portugal. Isso vai ser uma das motivações da Revolução do Porto, que exigia essa volta da corte para Portugal. Tá? Em 1817, um pouco antes da Revolução do Porto, ocorre a Revolução Pernambucana, quando grupos bem heterogêneos, padres, proprietários, comerciantes, se juntam para tentar tornar independente a região de Pernambuco. Eles até tomam Recife por alguns momentos, mas no fim das contas as tropas joaninas, né, ou seja, de Dom João, conseguem conter essa revolta, tá? Uma curiosidade da Revolução Pernambucana é que eles tentam articular um plano para resgatar Napoleão lá da ilha de Santa Helena, né, no Atlântico, e fazer o Napoleão líder de Pernambuco. Só que acaba que não vai muito para frente esse plano não, tá? Então percebam, o Brasil já não tem mais nada de colônia, tem estrutura de metrópole, politicamente Reino Unido, comercialmente é uma metrópole, e em 1820 a Revolução do Porto insiste nessa volta da família real, nessa volta do Pacto Colonial. Então começa o conflito, Dom João VI vai para lá, de lá ele manda ordens para o Dom Pedro I, né? Na época era ainda Dom Pedro. Ele manda ordens para que ele realmente aceite as condições das Cortes de Lisboa, ou seja, do que dizia o Parlamento de Lisboa, só que ele não aceita isso em comunhão com os proprietários brasileiros e luso-brasileiros, né? Ele estabelece que ficaria aqui, o dia do fico, e depois, em 7 de setembro, vem o Grito do Ipiranga, né? Que é quando a independência brasileira é promovida. Acho que nessa novela agora da Globo Novo Mundo mostra o papel importante da Dona Leopoldina, né? A importante imperatriz brasileira, que foi uma das grandes motivadoras para que fosse possível a independência brasileira, né? Dom Pedro muitas vezes fraquejava, vou, não vou, e ela foi ali firme, ela, José Bonifácio, outro nome importante, né, desse processo,
estiveram firmes por trás desse ato de Dom Pedro I, que era um péssimo esposo, vocês vão ver já já. Então, veio primeiro... o Brasil teve o apoio na independência dos Estados Unidos, Espanha, Inglaterra, ou seja, países que tinham interesses comerciais em negociar aqui, né? E também foi influenciado por ideias iluministas de independência, igualdade civil e por aí vai. Primeiro reinado. Primeiro passo para um país é um conjunto de leis. O conjunto de leis está numa Constituição. Então, veio a independência em 22, era preciso organizar uma Constituição. E o Dom Pedro I convoca parlamentares para que essa Constituição fosse feita. Só que o Brasil era dividido. Enquanto os proprietários desejavam uma autonomia, a ideia federativa, como é nos Estados Unidos, cada um mandando na sua localidade, o Dom Pedro tinha pensamentos absolutistas. Ele queria comandar, centralizar a parada toda. Daí a convocaria essa Constituinte. Em 1823, o projeto que tinha mais chances de ser colocado em prática vai ficar conhecido como Projeto da Mandioca, ou Constituição da Mandioca. Tem esse nome apenas porque as sacas de mandioca era o critério utilizado para definir a renda para quem poderia ou não votar através do voto censitário. Mas o que defendia a Constituição da Mandioca? Uma limitação do poder de Dom Pedro I. Obviamente, isso desagradava Dom Pedro. Eu me separei do meu país, briguei com meu pai para ficar limitado aqui. Então, Dom Pedro, percebendo essa possibilidade de um poder extremamente limitado, vai lá na noite da agonia, cerca esse parlamento e ele mesmo outorga uma Constituição. Duas palavras importantes: promulga e outorga, quando se refere à Constituição. Uma Constituição promulgada é feita de forma democrática, como a nossa Constituição atual de 1988, a Constituição Cidadã. Deputados votam as leis e blá, blá, blá. Já uma Constituição outorgada, como foi a de Dom Pedro em 1824, a de Getúlio em 37, essas Constituições outorgadas, elas não têm caráter democrático. Elas são impostas pelo líder ou pelo grupo que está no poder. E o Dom Pedro I vai outorgar essa Constituição. Obviamente, se ele outorga uma Constituição, ele vai trazer os poderes para ele. Prova disso é quando ele se torna o chefe da Igreja. No Brasil, o chefe da Igreja era o imperador. Não importa que a Igreja Católica tinha o Papa como chefe. Aqui no Brasil, não. O imperador se colocava como chefe da igreja. No sentido de que são criados dois asterísticos na ideia de Brasil é um Estado católico, a liberdade de culto em casa, mas em território, assim, na rua, não há. Então, o Brasil é oficialmente católico. E a gente tem heranças disso, né? Prova são os feriados católicos ao longo do ano. O Brasil, então, é um Estado católico, mas com dois asterísticos. Importante isso aí, anotem, padroado e beneplácito. O padroado transformava todos os membros da igreja, os funcionários da igreja, em funcionários do rei, ou seja, do Estado. Ou seja, se o cara estivesse enchendo muito o saco ali naquela capital, o imperador ia lá transferir ele lá para o Borocochó, lugar mais isolado, ia lá para o Acre. Não porque o Acre não fazia parte do Brasil, mas ia lá para qualquer lugar bem isolado, onde ele não ia ter um poder de atuação grande. Ou seja, ele era funcionário do Estado nesse momento, não apenas da igreja. E o beneplácito, muito importante também, isso vai ser importante quando a gente falar de segundo reinado, de processo de proclamação da República. O beneplácito é um asterístico que diz o seguinte: o Brasil é um Estado católico, porém, qualquer bula papal... O que é uma bula, gente? Uma bula não é um código de instruções que vem no remédio? Então, uma bula é um código de instruções. Qualquer bula papal é um código de instruções do Papa. Então, qualquer bula papal teria que passar pelo crivo, pela aprovação do imperador. Então, se o Papa mandasse uma ordem para cá e o imperador não aceitasse, ela não deveria ser cumprida aqui no Brasil. Então, guarde essa informação que nós vamos falar quando estudarmos sobre o segundo reinado. Então, o beneplácito dizia que qualquer bula papal deveria passar pela aprovação do imperador. Então, percebam, quando ele outorga a Constituição, ele se coloca como chefe da igreja. Ele quer dar um ar de democracia, ele vai lá e cria os três poderes tradicionais: executivo, legislativo e judiciário. Porém, ele cria o quarto poder, isso é muito importante para o vestibular, o poder moderador. E o poder moderador é aquele poder exercido exclusivamente pelo imperador. E é um poder que está acima dos outros. Vamos supor que o executivo do Rio de Janeiro definiu um orçamento para o combate ao Covid, se fosse na época, né? O moderador não concordou, ele vai lá e cancela esse orçamento.
Vamos supor que o parlamento definiu uma lei que é obrigado a andar de máscara na rua. O imperador não concordou, usa lá o poder moderador e cancela essa lei. Vamos supor que o judiciário mandou prender um ministro. O imperador não concordou, ele vai lá, usa o poder moderador e solta esse ministro. Então percebam, gente, o poder moderador, ele estava acima dos outros e fazia os outros de fantoche. Porque qualquer poder que se colocasse contra uma ideia do imperador poderia ser alterado. Além do mais, olha como é que funcionavam as eleições. Executivo são os presidentes de província, né? O equivalente a governador de estado hoje. Província equivale a estado, presidente de província equivale ao governador de estado. Os presidentes de províncias não eram eleitos, eram escolhidos pelo imperador. O judiciário não havia eleição local ou concurso público, era também escolhido pelo imperador. O Senado, né, parte do parlamento, metade era escolhido pelo imperador e metade era eleito em lista tríplice. 3 eram eleitos numa lista e o imperador escolhia um dos 3, ou seja, escolhia o Senado inteiro. E os deputados, esses sim, eram eleitos pelo voto. Ai, que bom! O voto universal, todo mundo votava? Nananina, não. O voto censitário com várias camadas, dependendo da sua renda. O voto censitário é aquele voto por renda, vocês lembram? Dependendo da sua renda, você podia votar para deputado. Se fosse um pouco maior, você podia votar para deputado e senador. Se fosse um pouco maior, além de votar, você podia se candidatar para deputado. Se fosse um pouco maior, você podia, além de votar e se candidatar para deputado, se candidatar para senador naquela lista tríplice. Ou seja, era extremamente hierarquizada. Percebam vocês que a independência não trouxe mudanças drásticas. Olha o comparativo. Antes da independência, o Brasil era o regime de escravidão. Depois da independência também. Antes da independência era uma monarquia, depois também. Antes da independência, a dinastia era Orleans e Bragança, depois também. Antes o Brasil era agroexportador, depois também. Antes o Brasil tinha uma dependência econômica dos produtos industriais, depois também. Então percebam, antes era a elite que dominava a política, depois também. Percebam que não houve mudanças drásticas com o nosso processo de independência. Foi um processo feito por quem está no poder, gente. Quem está no poder quer mudança drástica? Não, né? Então, foi um processo liderado pela família que se manteve no poder, no caso, Orleans e Bragança, né? Agora, visto isso, a gente viu como é que se forma esse poder do imperador, através do poder moderador, das escolhas que ele faz nos outros poderes, do domínio sobre a igreja. Tudo isso está na Constituição de 1824. E como que vai cair por terra esse poder como que Dom Pedro I, que chega ao poder em 1822 e abdica apenas 9 anos depois, em 1831. Por que isso? Porque ele fica tão pouco tempo. Vários são os fatores. Um deles é que a economia começa a cair muito. O Brasil vive uma crise muito forte do açúcar, né? Pela concorrência do açúcar ali nas Antilhas, além pelas crises climáticas também. Além disso, o Banco do Brasil é falido. Quando a corte vai para Portugal, Dom João VI leva muitas das finanças do Banco do Brasil, tá? Do dinheiro lá acumulado. O Brasil ele vai conviver com algumas guerras, muito importante, eu acabei esquecendo aqui, a Confederação do Equador. Após essa Constituição de 1824, se organizou a Confederação do Equador, que foi o seguinte: lá em Pernambuco, que já tinha experiência da Revolução Pernambucana, aí conseguiu a adesão da Paraíba, Rio Grande do Norte, parte de outros estados. Eles reivindicaram o fim dessa Constituição. Chamavam essa Constituição de maquiavélica, de chave mestra do absolutismo. E eles queriam pôr fim a essa Constituição e criar um país republicano. Por que o nome Confederação do Equador? Eles se baseavam na Constituição do Equador. E eles queriam criar um grande país ali no Nordeste, de república. Alguns defendiam o voto universal, outros o voto censitário. Alguns chegavam a falar do fim da escravidão, outros recuavam. Mas fato é que a Confederação do Equador, ela se organiza para dar um basta nesse absolutismo de Dom Pedro I, só que ela não tem resultado eficaz, uma vez que as tropas de Dom Pedro I conseguem vencê-la de forma extremamente violenta. Aí começam as críticas sobre essa violência de Dom Pedro I. O líder dessa confederação, que era chamado Frei Caneca, ele é fuzilado em praça pública. Então, uma prática muito recorrente na época. A ideia de punições exemplares vai ser
colocada também na Confederação do Equador. O Frei Caneca, fuzilado em praça pública para que servisse de exemplo, tá? Então, as crises acontecem. O governo dele começa a cair em descréditos, né? Em descrédito. Por quê? Crise do açúcar, falência do Banco do Brasil, violência em guerras como a Confederação do Equador, perda da guerra também da Cisplatina. Vocês lembram que eu falei que aquela região ali no sul do Brasil, atual Uruguai, tinha sido conquistada pelo Dom João VI? Agora o cara consegue me perder uma guerra, Brasilzão, Uruguai. Ele consegue perder essa guerra para o território do Uruguai. Aí, olha, caraca, ele não sabe nem gerir um exército? Que exército fraco é esse? Perdeu uma guerra para um paísinho desse tamanho. Então, o Dom Pedro I está caindo em descrédito. Além disso, a vida pessoal dele era muito criticada nos jornais, né? O Dom Pedro I vivia bêbado nas ruas, arrumava confusão, brigava mesmo, briga de bar. E, além disso, ele traía inúmeras vezes traiu sua esposa, a dona Leopoldina, que era muito querida pelos brasileiros. Ela era uma filântropa, uma benfeitora. Conta uma cena que uma vez ela passa e vê um escravo sendo açoitado no meio da rua e ela se depara com aquilo horrorizada. Para ali no escravizador e diz, o que está acontecendo? Só que ela, disfarçada, né, sair na rua assim com perucas, então ele não a reconhece como imperatriz. E ela pergunta o que está acontecendo e o cara fala, ele fez isso, mas era uma coisa tão banal que ela fala, você para de bater nele, não tá certo. Aí ele diz, é minha propriedade, eu faço o que eu bem entender. Aí ela se apresenta como imperatriz e alforria aquele escravo. Não sei nem se havia legalidade naquilo. Mas o cara vai bater de frente com a imperatriz, quando ele reconhece ela como imperatriz, ela dá alforria para aquele escravo que estava sendo açoitado na frente dela. Então, ela era essa pessoa, admirada pelos brasileiros. Inclusive, os mais ricos também admiravam atitudes fraternais como essa, né? E ele traía muito ela. Fez ela perder filho, uma vez que empurra ela da escada, enfim. No fim da vida, ela morre de, que chamaram na época, melancolia. O que equivale a melancolia, gente? Hoje, chamaríamos de quê? De depressão, né? Então, ela tem a sua morte causada, entre outras coisas, pelo mau casamento que ela levava no fim da vida com Dom Pedro. E isso vai recair sobre ele. A imprensa critica muito ele. Tinha um cara chamado Líbero Bardaró, guarda esse nome, que era um crítico muito grande do Dom Pedro I. Então, o Líbero Bardaró, ele vai ser um crítico, vai fazer essas denúncias e tudo mais. Então, ó, crise econômica, perdas militares, crise familiar, crise na própria imagem. E, além disso, lá em Portugal, o Dom Pedro I morre e há uma crise sucessória, ou seja, quem vai assumir o trono? O filho mais velho é o Dom João VI morre. O filho mais velho é o Dom Pedro I. E aí? Ele que assume, mas ele está no Brasil. O trono iria para o seu irmão, o Dom Miguel, só que ele não quer perder isso. Ele manda sua filha, a Dona Maria, né? Dona não, porque ela tinha 7 anos. Manda ela para Portugal para se casar com o tio. Para quê? Casamento arranjado para que ela fosse a imperatriz, ela fosse a rainha e o cara fosse simplesmente o marido da rainha, né? Que tem nome que se dá, Rei Conde, alguma coisa assim. Só que o Dom Miguel não aceita isso e dá um golpe de Estado. O Dom Miguel revê o trono para ele mesmo e o Dom Pedro começa a ameaçar, mandar tropas para lá em guerra. Aí o brasileiro fala, peraí, Brasil em crise, você é desprestigiado, você está preocupado com o trono português? Você quer ir para lá para quê? Para fazer com que o Brasil seja novamente rebaixado agora ao Reino Unido? Então, os brasileiros não aceitam esse valor que o Dom Pedro I estava dando para o trono de Portugal. Eles vão ter medo, os brasileiros, dessa recolonização. Caraca, se Dom Pedro I voltar para lá, tá enjoado aqui e querer recolonizar, a gente não quer, não. Além disso, a gente vai ter como estopim, 2 estopins, né? O assassinato do jornalista chamado Líbero Bardaró, aquele crítico do Dom Pedro I. Ele vai ser assassinado por razões desconhecidas. Vai recair sobre quem? A imprensa joga na conta de Dom Pedro I, que não faz a menor questão de desmentir. Se diz só que está sendo difamado, mas não matei não, mas aí, quiser acreditar, acredita, não quiser, não acredita. Então, ó, é o cara que agora é o assassino, é o mau marido, é a pessoa que briga nos bares, é o mau militar, que, né, perde a guerra da Cisplatina, é o mau administrador, que o Brasil está falindo nas mãos dele, e aí, tá sem governabilidade nenhuma. Ele tenta, como última cartada, negociar com os proprietários de Minas. Esses caras
que também não estavam contentes, a maioria dos proprietários não estavam contentes com a centralização. Eles querem mandar nas suas capitanias, nas suas províncias, só que Dom Pedro exerce poder moderador. E aí esses proprietários de Minas Gerais recebem o Dom Pedro e a reunião é extremamente proveitosa. O Dom Pedro volta para o Rio de Janeiro até com alguma confiança de que agora vai dar, né? Estou fazendo alianças. Chega no Rio de Janeiro, havia uma festa para recepcioná-lo, uma festa de pessoas fiéis a ele, né? Só que essa festa é invadida por membros do Partido Brasileiro, aqueles que não aceitavam mais a presença de Dom Pedro I, e aí eles vão travar batalhas ali, vão usar como instrumento garrafas PET de vidro, né? Por isso esse momento vai ficar conhecido como Noite das Garrafadas, quando membros fiéis a Dom Pedro I e membros que não queriam mais olhar na cara do Dom Pedro I entram em conflito, tá? A Noite das Garrafadas é o último ato do governo. Ele percebeu, ali não temos mais governabilidade, eu posso acabar perdendo o trono, o Brasil vai acabar virando uma república. Então, e agora? O que eu faço? Dom Pedro recua, ele vai lá, abdica o trono e deixa o trono em nome do seu filho, o Dom Pedro II, que na época era Dom Pedro de Alcântara, né? Só que o cara só tinha 5 anos. O cara só tinha 5 anos, e agora? Aí é feito uma negociata. Ó, vocês não querem governar o Brasil? Vocês vão ficar governando aí, ó. Período regencial, que a gente vai ver já já. Vocês vão ficar governando nesse período. Enquanto isso, meu filho vai sendo educado para se tornar imperador. É assinado esse acordo, Dom Pedro abdica ao trono, vai embora e Dom Pedro II fica ali sendo criado para se tornar imperador. Vocês vão ver que as coisas não funcionam como deveriam, né? O Dom Pedro II não vai assumir o império apenas na sua maioridade, ele vai assumir com 14 anos, mas aí vocês vão ver o que acontece para que isso seja possível. Beleza? Preste atenção na aula, faça os exercícios do Enem, eu vou mandar também exercícios para vocês por aqui pela plataforma. Um beijo e assistam Annie with Me. Beijos.